Bom dia. Então a gente vai iniciar aí o novo conteúdo, não é? Vamos falar agora do conjunto dos números racionais, né? Conjunto dos números racionais, ou seja, o que são os números racionais. A gente deu uma breve revisada aí nos naturais, nos inteiros, e agora vamos falar aí dos racionais. Então, os números racionais são todo número que pode ser escrito em forma de fração. Se eu tenho um número lá que eu posso escrever em forma de uma fração, ele é classificado aí como um número racional. Lembrando que nem todos os valores aí a gente pode transformar ele em uma fração, né? Mas aquele que é possível a gente classifica ele como um número racional. Por exemplo, aqui os números naturais, eles podem ser aí transformados em uma fração, né? Por exemplo, aqui se eu tiver, por exemplo, aqui é o valor 8, por exemplo. Então a gente sabe que uma fração representa uma divisão. Posso colocar, por exemplo, 8 sobre 1. Então aqui uma fração, numerador 8, denominador 1. 8 dividido para 1 daria 8. A mesma coisa que eu faço 16 dividido para 2. 16 sobre 2 é uma fração que aqui representa também o valor 8. O número inteiro também. E se eu tenho a menos 6, por exemplo. Então isso aqui é igual a ter o valor menos 6 sobre 1 também. Então isso aqui é possível dividir em forma de uma fração. Representar em forma de uma fração. Seja, todo número natural aqui posso transformar em uma fração. Então ele é um número racional. Inteiro também, todos inteiros é possível fazer isso aqui, ó. Então ele também classifica como um número aí racional. Então, além dos naturais inteiros, também os números decimais também, eles são classificados aí como números racionais, né? Mas nem todos decimais, né? Porque os decimais eles classificam em três formas aí. Os decimais exatos, né? As dízimas periódicas aí e os irracionais. Então apenas os exatos aí, as dízimas periódicas aí, ó. Apenas esses dois é possível aí transformar em uma fração. Por exemplo, 0,5 aqui, ó, é um decimal exato. Então a gente pode transformar isso aqui em uma fração, né? Que seria 5 sobre 10. Então isso é simples. Dízimo periódico. O que são dízimas aí periódicas? As dízimas periódicas são o quê? Aqueles valores aí que a gente faz a partir de uma divisão, ele tem uma repetição aí, ou seja, um valor que se repete. Por exemplo, aqui se eu tenho, por exemplo, aqui 0,333. Então aqui, após o zero, esse valor 3 se repete, né? Continua aqui se repetindo e nunca chega ao fim. Ou seja, eu tenho uma divisão que eu faço essa divisão e esse valor dá 0,333, esse valor segue aí repetindo, né? Não muda, é sempre esse valor 3 aqui se repete. Então esse valor que se repete aqui a gente chama de período. Qual o período aqui? O valor 3, né? Então ele é o valor que se repete. Isso aqui também é possível a gente transformar em uma fração, né? Que seria isso aqui, 3 sobre 9, né? Posteriormente a gente vai ver como é que a gente como classifica essas dízimas aqui periódicas, né? E como é que a gente transforma ela em frações, né? Existem duas formas da gente fazer essas transformações aí, bem básicas, né? E na sequência aí a gente vai ver como a gente faz essas transformações, né? Então elas classificam como dízima periódica simples e composta. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Esse aqui, ó, apenas o valor 3 ele se repete aqui, ó. Então esse chamado valor é dízima periódica simples. Se eu tiver, por exemplo, aqui 0,34
4, 34. Se eu tenho esse valor aqui, por exemplo, então observe que o valor 34 aqui ele se repete, ó, 34, 34, 34, após a vírgula. Então aqui também é uma dízima periódica, porque o valor 34 se repete. Então aqui agora, ao invés de ser apenas um valor, aqui 2 se repete, que é o valor 3 e o valor 4. Ou seja, eu posso ter um valor que se repete, posso ter 2, posso ter 3 e assim segue. Então aqui também é a chamada simples, porque apenas um valor aqui, que é o 34, se repete. Por exemplo, aqui eu poderia ter 0,2555. Nesse caso aqui, após a vírgula aqui eu tenho o valor 2, né? E o valor 5 aqui ele se repete. Então o período aqui seria o valor 5. Só que observa que isso aqui temos uma diferença. Esse valor 2 aqui aparece antes do valor que se repete. Então isso aqui é a chamada dízima periódica composta, né? Então nas aulas seguintes a gente vai pegar aí, né, os conceitos aí básicos. Vamos ver como é que se comporta essas dízimas aí periódicas.